Olá, pessoas lindas e inteligentes desse canal, tudo bem com vocês? E olha, eu falo que são lindas e inteligentes não é à toa, porque quem se propõe a analisar as coisas que a gente fala aqui no canal são inteligentes. E as pessoas que têm assim clareza, que gostam de olhar a vida, que abrem a mente, são mais felizes. E assim são mais bonitas, então são lindas e inteligentes todas vocês, todas as pessoas que estão aqui nesse canal, que se propõem a fazer as análises junto comigo. E hoje nós vamos falar sobre o sentimento de culpa, mas é um sentimento de culpa que a religiosidade às vezes traz para a pessoa. Vamos entender isso daqui de uma forma mais profunda. Você já se sentiu culpada por desejar prosperar? Culpada por querer uma vida financeira melhor? Culpada por desejar mais conforto para sua família? Culpada por querer crescer, expandir o seu trabalho, realizar os seus sonhos e viver uma vida mais leve e tranquila? Muitas pessoas, especialmente no meio cristão, e eu sou cristã, e eu não falo que isso acontece mais no meio cristão, não. Nós estamos falando aqui especialmente do meio cristão, tá bom? Carregam uma crença silenciosa de que desejar prosperar é algo errado. Como se querer uma vida melhor fosse sinal de ganância. Como se sofrer fosse prova de humildade. Como se viver na escassez fosse uma forma de agradar a Deus. E tem gente sim que pensa assim, tá? Mas hoje eu quero te mostrar, na verdade, uma verdade bíblica muito importante, que ninguém vai para o céu por boas ações. E talvez você esteja pensando, mas o que isso tem a ver com a prosperidade? E eu vou dizer para você, tem tudo a ver. Porque quando você entende que a sua salvação não depende do quanto você sofre, do quanto você se sacrifica, do quanto você se diminui, ou das suas boas obras, você começa a se libertar de uma culpa que nunca veio de Deus. Hoje eu quero te mostrar como essa verdade pode renovar a sua mente, curar a culpa religiosa e abrir um espaço para você viver a prosperidade com propósito, sem medo, sem peso e sem confundir humildade com miséria. Legal? Então vamos aqui. A Bíblia é clara quando diz que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nossa, é muito claro esse versículo. E essa é uma das verdades mais profundas da fé cristã. A salvação não é uma recompensa pelo nosso sofrimento ou pelas nossas obras. Não é um prêmio para quem se anulou mais. Não é uma medalha para quem viveu na escassez. Não é uma troca comercial com Deus. A salvação é pela graça. E a graça vem de Deus, é dom de Deus. E se o maior presente que poderíamos receber não dependesse das nossas boas ações, porque tantas pessoas acreditam então que precisam sofrer para serem aceitas por Deus? Porque tanta gente acredita que precisa se diminuir para parecer que é humilde? Porque tantas mulheres têm medo de prosperar, crescer, aparecer, ganhar dinheiro, realizar sonhos e ocupar espaços maiores? A resposta está nas crenças. E não é na crença de ser crente, não. São as crenças que estão embutidas aí no seu subconsciente. Muitas pessoas não têm falta de fé. Elas têm uma fé misturada
com culpa, com medo, com interpretação distorcida sobre Deus, sobre dinheiro e sobre merecimento. Existe um tipo de culpa que parece espiritual, mas na verdade ele é uma prisão. É aquela culpa que diz: você não deveria querer tanto. Dinheiro afasta as pessoas de Deus. Quem é humilde não busca prosperidade. Se você crescer demais, vai se perder. Se você desejar uma vida melhor, você vai estar sendo egoísta. Essas frases parecem prudentes, mas muitas vezes escondem uma mentalidade de escassez. E a escassez não é apenas falta de dinheiro. A escassez é uma forma de olhar para a vida, de enxergar a vida. E quando você acredita que não pode receber, quando você acredita que não pode receber, é quando você acha que precisa escolher entre Deus e o crescimento. É quando você acredita que ser espiritual significa viver limitada. É quando você tem medo de ocupar o lugar que Deus está te chamando para ocupar. Mas a verdade é que Deus não é honrado pela sua autossabotagem. Deus não é glorificado pela sua paralisia. Deus não se alegra quando você enterra os seus talentos, porque foi Ele mesmo quem deu os talentos a você. A prosperidade, quando nasce da consciência madura, não é vaidade, ela é responsabilidade. É muito importante entender que a prosperidade bíblica não é ostentação. Prosperidade não é viver para o dinheiro. Prosperidade não é transformar bens materiais em ídolos. Prosperidade não é passar por cima das pessoas para você conquistar algo. Prosperidade na perspectiva de propósito é ter recursos internos e externos para cumprir aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. É ter paz para viver, é ter clareza para decidir, é ter maturidade para administrar, é ter condições de cuidar da sua casa, é ter estrutura para servir melhor, estrutura interna e externa. É ter liberdade para dizer sim ao que importa e não ao que te destrói. É ter uma vida frutificada, que frutifica. É ter uma vida que frutifica, que dá frutos. E você vai dizer que é mais fácil servir se você não tiver uma prosperidade de mente, de coração e financeira. Porque se você não tiver uma prosperidade de mente e de coração, você não vai nem enxergar aquele que você está precisando ajudar. E se você não tiver dinheiro, fica difícil também de ajudar. Então, vamos lá. Vamos entender tudo isso. Muitas pessoas têm medo da prosperidade porque confundem prosperar com se perderem na vida. Mas o problema nunca foi a prosperidade. O problema é a consciência com que a pessoa se relaciona com a prosperidade. Uma pessoa imatura pode transformar o dinheiro em arrogância. E isso a gente vê muito. Mas uma pessoa madura pode transformar os recursos em cuidado, em serviço, em expansão e propósito. Muita gente confunde humildade com miséria. Humildade é reconhecer que tudo vem de Deus. Miséria é acreditar que você não pode receber nada. Humildade é usar seus dons com responsabilidade. Miséria é enterrar os seus dons por medo. Humildade é saber que você depende de Deus, mas a miséria é viver como se Deus fosse pequeno demais para sustentar o seu crescimento.
Humildade não é se diminuir. Humildade é saber quem você é diante de Deus. E quando você sabe quem você é diante de Deus, você não precisa competir, você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa ficar se exaltando e também não precisa se esconder. Existe uma falsa humildade que no fundo é medo. Medo de ser julgada, medo de ser criticada, medo de crescer, medo até de receber, medo de assumir uma nova posição. E esse medo mantém muitas pessoas presas no nível de consciência de culpa. Esse nível da consciência de culpa e de escassez é quando uma pessoa vive de uma forma que ela não consegue receber nada em paz. Então, se algo de bom acontece, ela desconfia. E ela não consegue, eu quero dar um exemplo aqui, quando ela não consegue receber nada em paz. Outro dia, a minha irmã recebeu um elogio no trabalho. E na hora que ela recebeu esse elogio, ela agradeceu, mas logo ela puxou lá uma coisa que ela tinha, lá no passado, que ela tinha feito errado, né? Naquele sentido ali. E aí ela me contou e eu falei assim, mas o que é isso, filha? Você já recebeu, está recebendo um elogio, para que você vai falar de um defeito? Receba o elogio, agradeça o elogio, fique feliz com o que você está recebendo. É isso. Isso, sem você perceber, é sentimento de culpa de receber alguma coisa boa. Se algo bom acontece, ela desconfia. Se uma oportunidade aparece, ela pergunta, será que eu mereço? Se começa a prosperar, sente medo de estar fazendo alguma coisa de errado. E aí, se ela deseja crescer, já se acusa antes mesmo de tentar. Esse nível de consciência faz com que a pessoa se sabote as bênçãos que ela mesma pediu em oração. Dá para pensar uma coisa dessa? Mas a gente faz isso. Então é importante a gente saber reconhecer. Ela ora por portas abertas, mas quando a porta abre, ela recua por medo. Ela perde direção, mas quando Deus mostra um caminho maior, ela se sente pequena demais para trilhar aquele caminho. Ela pede prosperidade, mas quando precisa agir com responsabilidade, ela entra em conflito. Isso acontece porque a mente ainda não foi renovada para sustentar a nova realidade. A pessoa até crê em Deus, mas não consegue acreditar que Deus também pode agir através do crescimento dela. Ela acredita na graça para a salvação, mas vive tentando merecer o amor de Deus através do sofrimento. E isso precisa de cura. Quando você entende a graça, ela liberta. Quando você entende a graça, você para de tentar comprar o amor de Deus com a sua dor, com o seu sofrimento. Você entende que Deus não te ama mais quando você sofre. Você entende que Deus não te ama menos quando você prospera. Você entende que o seu crescimento com propósito não é pecado, é bênção. Você entende que prosperar pode ser uma forma de honrar os dons, os talentos, o chamado e as responsabilidades que Deus confiou a você. A partir desse lugar, a prosperidade deixa de ser uma culpa e passa a ser uma missão. Você não deseja apenas ter mais, você deseja viver melhor para servir melhor. Você deseja crescer para contribuir mais. Você deseja se fortalecer
para sustentar aquilo que Deus confiou a você. Deseja sair dessa escassez não por vaidade, mas porque você entende que uma mente aprisionada pela falta dificilmente consegue viver plenamente o propósito. É por isso que no curso O Caminho da Transformação ao Propósito, sim, é esse o nome do meu curso, nós trabalhamos a renovação da mente, a identificação das crenças que te limitam e o alinhamento entre a fé, a palavra, a decisão e a atitude. Porque não basta dizer que crê em Deus se sua mente continua funcionando como se você não pudesse receber nada dele. Se você se sentiu tocada por essa mensagem, talvez seja porque você, em algum nível, ainda carrega culpa por desejar mais, desejar prosperar. Talvez você tenha aprendido que querer uma vida melhor era pecado. Talvez você tenha confundido sofrimento com santidade. Talvez você tenha passado anos tentando se diminuir para parecer humilde. Mas hoje eu quero te lembrar: Deus não se ofende com o seu crescimento quando o seu crescimento está alinhado com o propósito que Ele colocou na sua vida. Por isso, eu quero te fazer um convite. Em breve eu vou realizar uma aula gratuita para aprofundar esse tema e te mostrar como identificar o nível de consciência que você está, romper crenças de culpa, de escassez e começar a caminhar com mais clareza em direção à vida que Deus te chamou para viver. Mas você pode fazer agora mesmo o diagnóstico da vida travada. Sim, eu preparei esse diagnóstico para te ajudar a identificar qual o padrão que está sustentando essa fase que você quer romper e não consegue. Entra no meu grupo do WhatsApp e faça esse teste gratuitamente. Clica no link aí da descrição, o link está na descrição desse vídeo. Entra lá no grupo, faça o seu teste agora mesmo e também lá receba as informações sobre essa aula gratuita que será tremenda. E lembre-se, a graça de Deus não te chama para viver pequena. Essa graça te chama para viver com verdade, com maturidade e com propósito. Então, eu te espero lá do outro lado, lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E fique com Deus, e se você gostou desse vídeo, já curte e compartilha bastante, porque tem muita gente que precisa entender e meditar sobre esse conhecimento. Até o próximo vídeo.